Quando me perguntam o que representa o Entrosa na minha vida, fica muito fácil falar. Ele foi a minha certeza no meio de tantas dúvidas pessoais, e eu me lembro de pensar que sempre queria ter um projeto, mas não sabia o certo sobre o quê. E quando eu pensei em um podcast, foi tudo tão fácil e rápido. Hoje, quase um ano depois, eu não me sinto mais surpresa, ansiosa e nem esperando por algo, porque eu já alcancei o que eu queria. Algo que eu amasse fazer e que me fizesse acreditar que eu poderia fazer muitas outras coisas sozinha. Talvez seja um ano de Entrosa, um ano pra mim e um ano pra você também. E o Entrosa esteve sempre rodeado de muitas pessoas, mesmo que a produção fosse sim de uma pessoa só. E pessoas queridas passaram por aqui. E por isso eu não poderia deixar de fazer uma comemoração conjunta. Para comemorar o mês do podcast, convidei queridos ouvintes e convidados que passaram por aqui para falar sobre tudo. E é essa a nossa série de 3 episódios que vai contar com participações para falar sobre o que pensam de seus assuntos preferidos. Porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo em Entrosa. E pra gente já começar aqui o nosso primeiro episódio da nossa série especial, o nosso primeiro convidado ele já bateu o ponto aqui várias e várias vezes. E é o Marcel do Sala 2, que esteve no nosso primeiro episódio e claro que ele veio falar sobre tudo. Olha, em relação à série, uma coisa que me incomoda muito, e eu vou falar de uma série em específico porque eu tô botando Elite agora em dia, que saiu a terceira temporada, cara, como é que pode a molecada de uns 16, 17 anos vão pra tudo quanto é balada, bebe pra caceta, putaria pra tudo quanto é lado, né? Sacanagem pra tudo quanto é lado. E sem consequência, entendeu? Porque aqui no Brasil a gente sabe que tem a galera que frequenta a balada e tal, mais nova, mas tem que usar meio ilícito, tem que falsificar carteira, tem que ir lugar, né, que os outros conhecem, deixa, mas, pô, no seriado que se passa na Espanha, eles vão na cara dura mesmo, os outros deixam entrar, e eu não sei como é que é a legislação de lá, mas eu acredito que não seja tão permissiva assim, né, pra galera do ensino médio, termina a aula, reclamar do professor, né, professor de matemática 2 e encher a cara a noite toda na balada, se comer no banheiro, enfim, isso me incomoda muito, porque pra mim não faz o menor sentido. Olha, eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente, bastante e muito com tudo que o Marcelo falou. Inclusive, eu assisti as 3 primeiras temporadas de Elite, assim, mas muito pela fofoca de que, tipo, saber quem matou aquela menina chata lá. E assim que eu soube descobrir, eu parei de assistir. Não me deu mais vontade, assim. Preciso ser muito sincera em relação a isso. Primeiro porque eu acho que Elite foge muito da minha realidade, né? Foi exatamente sobre o que o Marcelo falou, né? Tipo, a nossa adolescência não foi assim. Não chega nem perto disso. Acho que nem a nossa vida adulta foi dessa forma, né? Assim, essa questão dos padrões irreais e tanto que eles se moldam por isso. Até os relacionamentos amorosos, de amizade, tipo, vocês vão querer me cancelar, eu tenho certeza. Talvez, muito provável. Mas é isso, gente, assim. Não acho que a vida é só luxinhos, bebedeira, sexo e rivalidade o tempo todo. Pronto, falou, tô leve. Tipo, pronto, falei isso. Porque Elite, ele foge muito, assim, é legal, nossa, aquele momento, tipo, de você descontrair, não tenho o que assistir, vou ver essa série. Mas, ao mesmo tempo, gera um incômodo, eu entendo, assim, parece que somos 2 velhos concordando em relação a isso. Mas é um fato que precisa ser dito. E aqui pra gente continuar, nosso próximo áudio é da Daniela, ouvinte e uma amiga muito querida. E ela contou que escolheu um personagem pra defender que eu achei bem interessante. O personagem escolhido foi o Ross Geller, né, de Friends. Por quê? Porque eu maratonei essa série muito rápido, né? Eu nunca tinha visto, não acompanhava na TV. Parei para ver pela internet, né? E fui muito rápido, engoli a série. E assim que eu terminei de assistir, não tinha um dia que eu tinha acabado de ver, inclusive, né? Me emocionei no episódio final. Quando abri o WhatsApp, tinha um meme zoando o Ross, né? Falando que nem gostava dele, que era insuportável e tal. Criticando a forma dele levar o relacionamento. E
eu vejo, óbvio, né? Eu tenho umas críticas pontuais a ele e tudo mais. Mas eu acho que tem algumas questões que vale a pena a gente pensar, né? Que, querendo ou não, ele tem um coração muito grande, né? É aquele romântico que muitas vezes não sabe se expressar, né? E idealiza aquela família feliz, idealiza o relacionamento. E assim, mesmo a gente não consegue ver a questão profissional como ele é dedicado, né? Ele gosta muito da profissão, ele se esforça muito, sempre se esforçou muito para ser um bom profissional, um bom paleontólogo. Mas em relação à parte pessoal, em relação às questões, né, de relacionamento, questões pessoais, ele sempre teve muitas dificuldades. E inclusive em alguns momentos de desequilíbrio mesmo, né? Mas assim, no geral, ele além disso, né, mesmo sendo um profissional bom naquilo que faz hoje, a gente consegue visualizar, né, que no fundo ele continua sendo aquele cara, aquele nerd tímido, né, aquela pessoa que sofria bullying, a gente consegue ver a insegurança dele, né, e isso se reflete em diversas atitudes dele agora, como por exemplo, até a própria forma de não querer, de orgulho, de não querer assumir que tá errado, e a gente consegue observar isso, né. Então, muitas coisas que a gente vê nele agora também é reflexo daquilo que ele passou, né, na juventude. E em relação a Rachel, né, é aquele amor de adolescência que não foi correspondido, né? Então, a gente vê como ele busca, tem aquele sentimento guardado, né, e isso traz insegurança dele e também a gente consegue perceber, né, na forma como ele age. E mesmo assim ele tenta ignorar os sentimentos, ignorar aquilo que, né, que ele sempre nutriu. Mas, assim, você vê que tá na essência dele porque ele nunca desistiu, né? Nessa ideia de amor verdadeiro e tudo mais. Então, eu acho essa parte muito bacana dele, né? E no final, né? Ele tem um filho e tudo mais. E a gente consegue observar isso. Que ele aprende, né? Principalmente com a sua irmã, né? Com a Mônica. Ele aprende que a vida nem sempre acontece do jeito que ele planejou. E isso pra ele é muito difícil de aceitar, né? Então, mesmo quando ele se entendia com a irmã, depois ele até dá pra perceber que eles são bem parecidos, né? Mas ele viu isso, né? Então, ele se confundia com as suas próprias emoções, né? Mas ele deixa de existir com o tempo, né? Deixa de exigir que a vida seja tão perfeita. E aí ele consegue se reconstruir. Você percebe a diferença, né? No final da série, ele consegue se reconstruir, ser mais equilibrado, né? E aceitar que a vida tem sua bagunça, né? Então ele até consegue, né, lidar melhor com a paternidade em relação a Carol, né? E depois em relação a Rachel. E aí no final, né? O final feliz dele de alguma forma chega. Mas a gente percebe uma mudança desde o início, né? Aquele cara mais orgulhoso, mais egoísta e pro final. Então tem seu lado bom sim. Eu acho que eu nunca vi alguém defender o Royce de Friend, assim. Eu fiquei muito chocada quando eu vi esse áudio. Quando eu vi ela falar do Royce, eu pensei, ela vai falar mal, ela não vai falar bem do Royce. Porque todo mundo fala mal dele, assim. Ah, é tóxico, é imaturo, é infantil, tipo, precisa se tratar. E, inclusive, eu não defendi o Ross, porque eu pensava sempre que ele precisava de terapia. Isso nunca saía da minha cabeça. Mas eu adoro Friends, assim, amo Friends. E eu morro de rir com o Ross, não tem como. Ele é o típico cara inseguro que faz a gente rir das suas seguranças. E mesmo que isso seja, assim, muito meio problemático, não deixa de ser engraçado, assim. A gente não deixa de rir um pouco das situações dele, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, que a Daniela falou que eu acho genial, é que o Royce e a Mônica são muito parecidos, absurdamente parecidos. E eu só fui perceber isso na segunda vez que eu assisti Friends. Eu fiquei pensando muito nisso, tipo, cara, eles são realmente irmãos, eles são muito parecidos, as inseguranças deles são muito iguais em relação ao relacionamento, à aparência. Quem não se lembra do episódio lá que o Royce fez aquela... A gente esqueceu o nome. Que ele fez... Que ele ficou todo laranja e tal, de que ele queria se bronzear, bronzeamento artificial. E assim, a situação dele se bronzeando era muito engraçado, o pós era muito engraçado. Então, assim, é muito em relação a isso, né? E ele me faz perceber, assim, que eles passam por problemas que, querendo ou não, são problemas reais nossos também. Quem nunca se identificou um pouquinho. Bem, e pra quebrar aqui o papo de séries, porque eu acho que hoje praticamente só temos isso por aqui, né?
Eu recebi um áudio da Helena muito profissional e bem vibes radialista, contando pra gente sobre algo que ela gostaria que outras pessoas conhecessem. E olha, achei bem interessante. Olá, ouvintes do Entrosa! Aqui é Helena Gomes, do canal Pet Lu e amiga da Daiane, a dona desse podcast incrível. Queria agradecer a Dai pelo convite de falar um pouquinho sobre mim por aqui para comemorar 1 ano do Entrosa, e eu fico muito feliz de participar desse espaço e fazer parte da história desse projeto. Como eu falei no início, eu sou Helena do canal Pet Lu, que é sobre hamsters. Se vocês quiserem conhecer, temos um Instagram também, é @canalpetlu. Mas não vou falar sobre o canal, nem sobre hamsters não. O tema que vou trazer hoje aqui é sobre sustentabilidade. Mas calma, se você acha que esse vai ser um papo daqueles para tentar te convencer a ser natureba, bicho grilo, hippie ou seja lá o que for, pode esquecer, não é nada sobre isso não. Aliás, eu corro quando tentam conversar comigo com um tom de querer me converter a seguir alguns hábitos, como se fosse uma religião. Deixo meu respeito a todas as religiões, mas vamos ao assunto. Lembra quando você costumava ir à praia mais vezes? Saudade, né? Mas eu aposto que a cada 10 passos na areia, você encontrava algum tipo de lixo perdido. Um canudo, uma tampinha de garrafa, até a própria garrafa, um pacote de biscoito, um copo de plástico do famoso mate com limão. É muito lixo. Isso porque eu só dei o exemplo da praia. Agora vamos trazer para dentro da sua casa. Quando você for ao mercado e desinfetar as compras, pare e reflita sobre as embalagens. Quantas delas são de plástico? Talvez a maioria, né? Eu comecei a pensar nisso há uns 2 anos, mas se você me perguntar se eu já parei de consumir produtos de plástico 100%, a minha resposta é não. Por enquanto, a minha meta não é parar 100%. Sabe por quê? Porque para você mudar um hábito ou começar um novo, leva muito tempo. Não é algo que você consegue da noite para o dia. Ainda mais se tratando de plástico, que compõe muitas das coisas de que eu ainda preciso, como remédios, por exemplo. O que eu resolvi fazer, e que faz muito sentido para mim, é tentar reduzir o plástico que eu antes consumia. Quer saber como eu comecei? Bom, há um tempo atrás, minha irmã começou a revender aqueles coletores menstruais, os famosos copinhos. Nessa época, eu nem pensava ainda sobre redução de plástico, eu só queria me sentir mais confortável naqueles dias. Poder ir à piscina e à praia, poder usar calça branca, ter praticidade ao longo do dia, o copinho ia cobrir todos esses desejos. Aí, um dia, minha irmã disse que tinha apenas um que ela ainda não tinha vendido. E sabendo de todos esses meus desejos, ela resolveu me dar. Testei e comigo super funcionou. A partir daí é que eu comecei a reparar mais no lixo que eu produzia. Para vocês terem uma ideia, nesses 2 anos que eu uso o coletor, eu já economizei mais de 300 absorventes de plástico, que iriam para o lixo sem nem poder ser reciclado. Para quem não sabe, só podem ser reciclados os plásticos que dá para lavar e tirar todo o resquício de sujeira que tiver, como vidros de shampoo, por exemplo. Desde que comecei a usar o copinho, eu pesquisei outros produtos que daria para substituir facilmente pelos mais convencionais e ser mais sustentável com o meio ambiente também. Logo encontrei os shampoos e condicionadores em barra, que vinham em caixinhas de papel 100% biodegradáveis. E a experiência foi perfeita. Faz espuma, hidrata o cabelo, é fácil e prático de usar e não polui em nada a natureza, porque não produz lixo. Aos poucos fui encontrando lojas que vendiam outros produtos ecológicos também. Eu comprei uma escova de dente de bambu, ecopads para substituir o algodão e um sabonete de rosto feito de argila branca milagroso, Daiane que o diga. Todos esses produtos não são caros. Alguns duram muito mais do que os convencionais e outros duram a mesma coisa, mas a diferença na natureza é gritante se você parar para pensar que o plástico demora anos para se decompor e mesmo assim vaga aí pelo oceano em forma de microplástico. Agora, a minha missão é usar bucha vegetal para substituir a esponja de lavar louça e saquinhos de filó ou de pano para fazer compras no hortifruti. Todos esses produtos sustentáveis são praticamente iguais aos convencionais. Eles não exigem que você mude drasticamente seus hábitos para começar a usar. Por isso, a minha filosofia é: você não precisa mudar 100% alguma prática para ontem. Vai substituindo as coisas aos poucos, até para você se adaptar também. Chega uma hora que dá até nervoso consumir coisas que você sabe que pode usar de uma forma muito mais ecológica. Agora me conta, você quer começar a usar os produtos mais sustentáveis? Por qual você vai começar? Comenta lá no Instagram, @entrosa_podcast. Eu vou amar ler a sua inspiração.
Um beijo e até a próxima! Gente, eu sou muito suspeita sobre esse assunto. Porque, assim, pautas sobre sustentabilidade me dão muito fácil. Eu sempre convivi com esse tipo de assunto pelo colégio que eu estudei e também no meu trabalho, assim, eu trabalho com uma área totalmente voltada para sustentabilidade, uma empresa que prega muito isso. Então, assim, é um assunto que me ganha fácil. E eu também acho que não tenho muito a declarar, porque a Helena já falou sobre tudo. Inclusive, gente, explicando que a Helena faz jornalismo e já foi radialista, né? Então, acho que vocês notaram, assim, que ela fala extremamente bem. Então, ela trouxe um tema que eu acho que é muito necessário. E pouca gente para pra pensar, assim, de olhar pro dia a dia, ver o que tá fazendo consigo, com o ambiente que vive, sobre o que consome, se aquilo te faz bem, se faz bem pro mundo. E eu achei bem legal, assim, ela trazer esse assunto. Inclusive, quando eu fiz o convite, eu já até comentei com ela que eu achava que era um assunto legal, que eu sabia que ela tinha vontade de falar, mas que estava totalmente aberto para ela falar ou não, e eu achei que foi bem legal. E assim, super recomendo. Coletor, escova de dente de bambu, canudinho de metal, garrafas reutilizáveis e tudo mais, assim, que não só facilita a vida da gente, de certa forma, mas ajuda, assim, com o meio ambiente. Eu acho que vale a pena a gente ter em casa, ter no nosso dia a dia, aplicar na nossa rotina, né? Olha, uma coisa aqui que foi dita pelo nosso próximo convidado e que eu acho muito interessante e que a gente sempre vê em séries, em filmes. E eu vou deixar ele explicar também e deixar aqui meu ponto de vista sobre isso, porque eu acho muito interessante. Oi, eu sou o Murilo e a convite da Dai eu vim aqui falar sobre algumas coisas que as pessoas gostam nas séries, mas que pra mim não faz o menor sentido. E eu já quero começar logo de cara falando sobre viagem no tempo. Sim, por que todo mundo gosta de viagem no tempo? Não entra na minha cabeça você usar o argumento mais cômodo que tem, que é basicamente você fazer o que você quiser, que depois você volta no tempo e caso tenha dado errado, você vai e conserta. Ou algo assim do tipo. Outra coisa que me incomoda, não que não me incomoda, mas que eu não consigo entender bastante sobre séries, é por que as pessoas gostam tanto de série médica e policial. Pra mim, série médica e policial é literalmente a mesma série com outros atores. Você pega Grey's Anatomy e bota os atores de qualquer outra série, ela vira Grey's Anatomy também. E acho que uma última coisa que eu não consigo entender muito bem sobre séries são as séries sobre vida cotidiana. Por que eu vejo uma série pra ver a minha vida, sabe? Por que eu vejo uma série que fala sobre vida normal e sei lá, coisas do dia a dia? Porque pra mim o intuito de ver uma série, um filme, algo do tipo, é você tentar sair um pouco da realidade. Por que eu vou assistir uma série que fala sobre a minha realidade? Então acho que é isso. Espero não ter ofendido os gostos de ninguém e espero também não levar hates futuros. Olha, eu acho que eu assim, pessoalmente, quase nunca vejo nada assim que tenha viagem no tempo. Primeiro porque sempre tem aquele clichê de vai dar merda, vai ficar algum ponto ali faltando, vai ter muita coisa pra resolver. E assim, não me atrai tanto porque parece meio batido. Mas, inclusive, temos Loki aí, vivo em outra dimensão e tudo rolando, porque teve uma viagem no tempo. Mas assim, feliz porque eu amo muito as séries da Marvel. Por mim, poderia sempre ter série da Marvel, eu não me canso, nunca, jamais. Posso ver várias vezes e vou continuar gostando. Inclusive, ninguém pode vir aqui falar mal da Marvel, é proibido, não deixo. Mas quando o menino falou, eu lembrei na hora de Dark. Inclusive, gente, que série boa. Tipo, boa mesmo, como a terceira temporada é meio chatinha, mas é boa. E eu lembro que quando Dark saiu, o primeiro episódio lá em 2018, eu vi 2, depois eu cansei. Assim, quando chegou em 2020, todo mundo só falava de Dark, só falava dessa série. E eu fui dar uma chance, assim, já tinha fechado ela e eu pensei, melhor ainda. E quando eu fui ver Dark, eu não conseguia parar. Tipo, eu parecia aquele meme da Regina George, eu queria falar de Dark o tempo todo. E eu achava incrível as amarrações da série, assim. Eu sempre pensava, cara, tipo, quem escreveu isso aqui pensou muito, muito, por muito tempo, pensou muito bem. E eu confesso que, assim, a minha cabeça, ela fritou muito, mas muito mesmo. E principalmente na primeira temporada,
mas porque eu achava o lance de viagem no tempo muito legal, do jeito que era tratado ali, e fazia muito sentido. Mas eu também não entendo enredo de voltar no tempo, assim, sem o menor motivo aparente. Tipo, não faz sentido, gente. Por que você quer voltar no tempo pra fazer mais cagada? E, enfim, não faz sentido. E sobre a outra questão das séries, eu vou guardar pra comentar com o nosso próximo áudio, né? Porque é tudo a ver. E, gente, aqui pra gente encerrar, eu tinha que trazer uma convidada que sinto muita falta aqui e que é mega querida, que já fez participações aqui, já trabalhou comigo aqui no Entrosa. Então, assim, vou deixar ela contar aí a opinião dela. Uma coisa que me incomoda em série, que todo mundo gosta ou acha normal, mas me incomoda muito, é uma coisa muito boba, mas que me incomoda demais, é... Ninguém tem nada pra fazer, tipo... Sabe, por exemplo, Friends, eles vivem juntos e, caraca, tudo bem, eles trabalham, mas isso me incomoda, não mostrar muito do trabalho, sabe? Sempre todo mundo tá junto, isso me incomoda um pouco. Outra coisa que me incomoda é que ninguém nunca come direito as séries, sabe? Tipo, eu sei que não cabe ficar mostrando essa parte, mas me incomoda nenhuma série mostrar direito as pessoas comendo e as pessoas, sei lá, fazendo coisas bobas, sabe? Tipo, tomando banho. Às vezes tem série que fica o dia inteiro as pessoas na rua e tal. Eu fico, caraca, esse povo não toma banho? É uma coisa que me incomoda muito e as pessoas acham normal. Gente, a voz da Tainá já é tão conhecida aqui que ela é quase uma figura necessária do Entrosa, né? E, gente, eu adoro esse conceito de nada pra fazer. Sim, séries nunca tem muito disso e quando tem parece que é algo muito real, né? E é sempre das mesmas coisas. Tanto que quando eu ouvi o áudio da Tainá, eu lembrei do áudio do Murilo na hora. E é engraçado porque quando tem uma série com pessoas trabalhando, ou é série de médico, como ele falou, de bombeiro, policial, e cadê as outras profissões, gente? Eu não me lembro de ver nenhuma série assim de jornalismo, tipo, me sinto pouco representada. E sempre quando tem algum personagem jornalista, ele nunca tá fazendo muita coisa também, nunca mostra o cenário real, ou é sempre aquela coisa de tipo, ah, nossa, eu trabalho numa redação. Então, assim, representação não existe para as outras profissões. Mas, agora defendendo aqui, eu amo série médica. Assim, sou fã de carteirinha de Grey's Anatomy. E eu adoro série policial. Eu vi Bones do começo até o fim. E com Friends, eu achava muito legal a vida que eles tinham, assim. Tipo, era muito good vibes. Eu pensava, cara, será que ser adulto é assim? É tão legal? E não é. Mas eu entendo muito o lado da Tainá, porque a gente que tem um dia corrido, a gente não para. E principalmente ela que tem uma rotina muito agitada, a gente sente um pouco de incômodo e, tipo, sente quanto aquilo ali tá longe, né? Mas sitcom é pra gente poder rir mesmo, descontrair. E, sinceramente, com Friends eu só achava legal o trabalho da Rachel. Então, assim, eu sou um pouco suspeita. E eu amava a cafeteria que eles iam, assim. Meu sonho da vida é ir num lugar mais ou menos parecido com aquela cafeteria deles, porque, gente, eu acho incrível. É um cenário muito bonito, assim. E eu ficaria também ali direto se tivesse uma por perto de mim. Então, não sei julgar tanto. Mas eu entendo muito essa questão. Acho bem interessante alguém falar sobre isso. Bem, pessoal, eu já amei o nosso primeiro episódio. Vocês são muito reflexivos, amantes de série. E eu espero que o nosso episódio seja tão agitado e tão legal quanto esse. E que eu não seja cancelada logo de cara. Então é isso, pessoal. E eu vejo vocês nas próximas.